Bem-vindos a mais um Já Que Pode. E já que pode, nós vamos falar. E viemos numa edição especial, edição do Dia das Mães. Afinal, o mês de maio é um mês dedicado àquelas que sempre nos cuidou. Então, nós vamos fazer isso em homenagem a todas as mamães, as filhas, a todas as pessoas que são cuidadas por essas mulheres diariamente. Hoje nós trouxemos uma história que vai mexer com seu coração. Vamos falar com ela, Neide Isabel de Lima Cruz, nascida em Gastão Vidigal, esposa do Luiz Felipe, mamãe do Denner e do Milagre Beatriz, uma mulher empreendedora apaixonada pela moda, dona da Grife Z e do coração mais lindo que eu conheço. Ela vai contar para nós a sua trajetória como tentante e testemunhar o seu milagre. Com vocês, minha amiga e parceira de profissão, Neide Lima. Olá, tudo bem, Jaque? É uma honra estar aqui com você. É uma honra contar a minha história para você no seu pod, porque eu acho que eu inspiro muitas mulheres que gostariam de ser mães e às vezes desistem no meio do caminho, porque é um caminho difícil, porque é uma coisa assim, tem gente que fala, eu não gostaria de ser mãe. Eu acho que não é verdade. Eu acho que toda mulher gostaria de ser mãe. E essa trajetória entre ser mãe, ser mulher, ser filha, às vezes traz alguns pontos que machucam, mas valem a pena. E como a gente começou falando aqui nos bastidores, gerar um testemunho dói, Neide Lima? Muito, muito. Foram anos de dor. Foram assim, vamos falar com imensidão, né? Rios de lágrimas. Noites, semanas, meses e anos de oração e muitas desistências. Mas eu falo, ontem até comentei com uma queridíssima do meu coração, que cada vez que eu desistia, que eu estava por um fio, Deus vinha e me dava um fôlego e falava, ainda não é a sua vez. E eu pegava naquele fio e subia e tentava novamente. E para a gente entender a história da luta dela, de tentante a mamãe, nós vamos primeiro falar uma coisa que é muito importante. Da onde começa essa vontade de ser mãe? Temos que ter um papai? Sim, eu me casei já velha, né? Mas na minha família, todo mundo era mãe e era pai. Então, e eu casei com um homem que já era pai. Então, assim, eu achava que eu nunca ia ter um problema. Mas o meu marido, ele já era pai e ele falava assim, eu não quero mais filhos. Aí um dia eu falei pra ele, mas eu quero ser mãe, como assim? Aí ele, tá bom, vou abrir uma exceção. Aí veio a minha decepção. Tentei e mesmo sem tomar nenhum método conceptivo, eu não engravidava. Aí eu falei, acho que não é o momento. E nesse negócio assim de que não é o momento, o meu marido, a gente ganhou um presente, na verdade, que é o meu filho, o Denner. E eu acalmei o meu coração. Uns 4, 5 anos eu fiquei bem calma com o meu filho. Mas aí eu queria uma menina, porque eu tinha um menino, eu queria uma menina, casal, né? Eu queria uma bonequinha pra eu brincar. E foi quando eu comecei a tentar com seriedade. E aí eu percebi que não ia ser tão fácil. Então isso do casamento até você começar realmente, efetivamente tentar, foi com uns 5 anos, isso. O Denner já tinha 5 aninhos. 5 aninhos. E aí eu comecei a ver que não funcionava e não funcionava. E aí do nada, um dia, descobri que eu estava grávida. Foi uma alegria, porque na verdade eu passei muito mal, fui no médico, achava que eu estava muito doente. E a minha muito doente era um neném. E eu já estava entrando no 3º mês de gestação. Nossa. E era um menino, e ele era um menino forte, grande. E quando eu entrei no 6º mês de gestação, o médico falou para mim, ele tem um probleminha. Ele é hidrocefálico. Hidrocefalia, no caso? É aquela criança que tem aquele probleminha na cabeça. Ele falou, mas quando ele nascer, nós vamos fazer com que você tenha esse neném no Rio, porque lá tem já um médico que sai da barriga, ele já opera e a criança fica perfeita. E nós começamos a orar da seguinte forma. Senhor, se for para ele vir ao mundo e ele ser, assim, objeto de zombaria, isso, aquilo, outro, que o Senhor faça o melhor por nós. Mas se nós formos os escolhidos para uma criança especial, que assim seja. E eu completei 9 meses de gestação
e ele perfeito, só esse probleminha, do resto ele era todo perfeito. E na noite seguinte, que eu completei 9 meses de gestação, achou por bem Deus recolher ele. E aí foi o momento da maior dor de uma mãe. Porque eu estava preparada para ter o meu filho, fosse ele perfeito ou imperfeito. Já estava com todo enxoval. Sim, porque ele era o meu filho, que era um menino. Não era a menina que eu queria, mas era um menino lindíssimo. Mas Deus não era aquilo que Deus tinha para mim. E demorou para eu entender que não era aquele propósito que Deus tinha na minha vida de ser mãe de uma criança especial. Foram dias e noites de choro, foram dias e noites de tristeza, e eu entrei numa depressão muito profunda e falei, eu não quero mais um filho. Eu já tenho o meu filho e eu não quero mais um filho porque eu não quero nunca mais passar por essa dor. E o tempo foi passando e um dia eu descobri que eu estava grávida de novo, já de 4 meses. Nossa. Era sempre assim, sabe? Quando eu via, já porque eu nunca me preveni. Então, porque eu não podia, então não tinha por que eu me prevenir. E aí fui ao médico e ele disse, é um menino perfeito, saudável dessa vez. Não tem nenhum problema. Está bem. E seguimos. No dia que eu completei 7 meses de gravidez, novamente, achou por bem recolher. Acho tão linda a fala que você está falando. Deus achou por bem recolher. Sim. Hoje eu acredito, assim, poderosamente que Deus quis assim. Eram lições que eu tinha que passar. Eram aprendizados que eu tinha que ter na minha vida. Coisas que eu tinha que me desapegar para eu realmente ser a mãe que eu precisava ser. Você estava gerando. Eu estava gerando o meu milagre. E aí, mais uma vez, eu fiquei doente de novo, né? Porque a depressão, ela estava guardada lá dentro de mim. Porque tinha aquela frustração. Porque todo mundo tem e eu não tenho. E mais uma vez eu falei, eu não quero mais engravidar. Nesse processo, você chegava a questionar Deus? Muitas vezes, todas as noites. Por que comigo? O que eu fiz? Aonde eu errei? Aonde eu estou errando? O que eu tenho que consertar? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que desapegar? E ia em igreja e outra religião atrás disso, atrás daquilo, atrás de respostas. Mas as respostas, elas estavam dentro do meu coração. E o tempo passou. Isso foi a segunda gravidez. A segunda gravidez. E veio novamente. Novamente, eu perdi. Isso Deus, mais uma vez. Com quanto tempo de gravidez? Já estava já no 4º mês. Nossa. E Deus achou por bem, mais uma vez, que aquele não era o meu momento. E houve outros momentos frustrantes também. Com menos tempo. Uhum. E aí eu falei, chega. Falei pro meu esposo, olha, nós temos o Denner, tá tudo bem, e a gente já é feliz com ele é uma criança linda, maravilhosa, é um filho perfeito, saudável, inteligente. Então, é isso que nós temos e é isso que nós temos que agradecer todos os dias pela vida dele. O Denner será filho único, já estava decidido? Sim, estava decidido. Aí um dia eu falei pra ele, mas e se a gente adotasse uma menina? Deus me livre. Foi a resposta dele para mim. Não, criar filho dos outros e isso e aquilo e aquilo. Aí, enfim, falei, tá bom. Aí falei, vou orar para que Deus mude o coração dele. E fui orando nesse sentido, para Deus mudar o coração dele. Mas eu tinha uma promessa. Deus tinha usado inúmeras pessoas que tinham uma intimidade muito infinita com ele para falar para mim que ele ia abençoar o meu ventre. E que eu ia gerar uma criança perfeita e saudável no meu ventre. E aí eu descobri, nesse meio de tempo, eu descobri que eu tinha alguns nódulos e que eu precisava retirar o útero. Aí eu fiz os exames 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Acho que foi umas 5, não lembro mais, mas eu acho que foi umas 5, 6 vezes que eu guardei os exames para fazer a cirurgia e cancelei a cirurgia. Porque todas as vezes Deus falava, não é isso que eu tenho para você. E eu ficava com muito medo, porque eu tenho muito medo da mão de Deus. Temor. Temor absurdo. Eu falava, se Deus falou, aí eu falava assim pro meu marido. Promessa. Tem a promessa, vamos esperar. Aí no dia que eu descobri que eu estava grávida do meu milagre, eu tinha acontecido uma situação muito triste.
E eu tinha pedido para Deus modificar aquela situação, que não era comigo, mas era com uma pessoa muito querida. E Deus falou para mim assim, por que ao invés de você pedir para modificar a situação dos outros, você não pede para modificar a situação que traz tristeza ao seu coração? Nossa. E eu estava de joelho dentro de uma igreja. E aí eu comecei a chorar e falei para Deus, Senhor, se for da sua vontade, que o Senhor abençoe o meu útero e que o Senhor me dê uma filha perfeita e saudável. E foi a primeira vez que eu falei com Deus, me dê uma filha e não um bebê, uma criança. Eu falei com ele, eu quero uma filha, porque eu tenho um filho perfeito, eu quero uma filha perfeita, eu quero gerar uma criança que venha ao mundo e que seja perfeita. E Deus usou uma pessoa para falar comigo, este é o seu momento, chegou o seu momento. Você já sabia que estava grávida, hoje, não. A pessoa falou assim, a partir de hoje Deus está te abençoando, Deus está derramando o óleo da unção sobre a sua vida e esse é o seu momento. A pessoa não sabia do que se tratava o meu pedido de oração, mas no mesmo dia ele usou essa pessoa para falar comigo. E eu fui para casa e cheguei em casa e falei para o meu esposo, a partir de hoje nós estamos grávidos. Aí ele começou a rir, ele falou, só ir na igreja já volta, já fica grávida. Aí eu falei, mais ou menos, né? Enfim, naquele momento eu estava gerando um milagre. Já estava? Eu já estava gerando. Não sabia? Não sabia. Aí no dia seguinte eu passei mal e fui comer um negócio, estava estragado, mas não estava estragado, eu tenho testemunha disso. E à noite fui comer uma outra coisa que estava estragada também, que não estava estragada. E no dia seguinte eu fui fazer o exame. Porque meu marido comprou um exame de farmácia e deu positivo. E a gente jogou no lixo rapidinho, tipo assim, a gente... não acredito. Não, nós não queríamos criar expectativas falsas. E aí ele foi, no outro dia de manhã, ele falou, vamos no laboratório fazer o exame? Eu falei, pra quê? Você disse que o exame da farmácia não presta? Ele falou, mas o da farmácia presta. O do laboratório? O do laboratório não presta, mas o da farmácia presta. Aí eu falei, vamos. Aí eu fui lá, fiz o exame, falei pra menina, quando estiver pronto, você por gentileza me liga, porque eu conhecia muito ela que eu venho pegar. Ela falou, tá bom. Aí deu 10 horas, a moça não tinha me ligado. Aí eu falei pra uma pessoa que é muito querida minha, que você conhece, falei assim pra ela, eu vou lá no laboratório. Ela falou, vai e volta aqui. Eu falei, não posso, eu vou embora almoçar, né? Nossa, eu vou sofrer 2 horas, né? Ela falou. Eu falei, vai. A Camila? A Camila. Então a Camila testemunhou todo o milagre. Inclusive, a comida estragada foi ela que foi buscar pra mim. E experimentar pra confirmar que não tava estragada. Não tava estragada, era você que tava passando mal. Era eu que tava passando mal. Foi o primeiro ruim, assim, que eu senti da gravidez, mas que não sabia, né, que era gravidez. Aí liguei pro meu médico e falei pra ele, olha, eu estou com um exame de gravidez que deu positivo e eu quero que você me veja. Ele falou, hoje, 6 horas, quero ver isso de perto. Porque ele tinha visto todas as vezes que eu tinha sofrido. Aí, quando chegou lá, ele falou pra mim assim, deixa eu ver o exame. Aí eu mostrei, ele olha, quer dizer que tem um neném. Eu falei, tem uma menina. E eu vou estar com bem mais de 3 meses de gravidez. Aí, só que durante todo esse tempo eu estava menstruando normal. Aí eu vou te fazer uma pergunta aqui. Após essa conversa com Deus, a sua esperança reacendeu de uma forma que nada abalava? Nada abalava, nem o médico falando pra mim assim... Mesmo após todo o seu histórico de... Sim, apagou tudo, tudo. O antes não existia mais. É como se, assim, ele ficou uma vaga lembrança, um carinho, assim, dentro de mim. Sabe, eu sei as datas, as horas, tudo, mas é uma cura tão grande que é um carinho, assim, é como se Deus tivesse dado pequenos puxões de orelha para o meu crescimento de uma forma, assim, bem suave. Isso, assim, na minha vida. E aí, quando você viu... Aí, quando ele passou o ultrassom, ele disse, olha, Deus fez a minha parte, a sua parte... E a parte dele, você vai entrar a semana que vem no 4º mês de gestação. Nossa! Aí ele virou pra mim e falou assim, você tem um menino?
Aí eu disse, sim, é uma menina? Vai chamar Beatriz. Aí ele falou assim, eu não disse que é uma menina? Eu falei, eu tenho certeza, doutor, que é uma menina. Ele, eu não posso te falar isso, eu não estou afirmando isso pra você. Eu falei, mas eu sei que é uma menina e ela vai se chamar Beatriz. Aí ele pegou e falou, eu não vou pôr aqui, porque a semana que vem, quando você voltar, eu vejo certinho e eu falo pra você se vai ser a Beatriz ou se for um menino vai se chamar como. Aí eu disse José, mas vai ser uma menina. Aí fui embora pra casa, toda felizona e não queria nem respirar mais, né? Porque medo de medo de perder. E aí comecei assim, aí veio a loucura. Porque quando você sabe que você tá com uma criança dentro de você e que você já perdeu outras crianças, aí você fica louca, tipo assim, o que eu posso fazer para que isso não ocorra? E aí comecei, inclusive, procurar mais de um médico. Aí falei, vou ter 3 ginecologistas. Porque daí, né, se um não der conta, o outro dá. Mas tinha uma outra surpresa que Deus tinha preparado para mim. Ele ia me apresentar uma pessoa que ia empreender no fato de que ela ia vir ao mundo perfeita, saudável, ainda que não fosse de 9 meses. Porque ela toda apressadinha, ela chegou bem antes dos 9 até meses. Hoje, toda espivitada, né? Aí eu, nessa tá aqui assistindo, um milagrinho daqui a pouco ela vem. Nessa procura de procurar outro médico, eu encontrei que hoje é um amigo pessoal meu, que é o meu médico, não sei se pode falar. Pode falar. E ele falou pra mim assim, Neide, eu vou te dar uma garantia. Eu contei toda a minha história pra ele e ele falou, eu te garanto, você vai ter a sua filha perfeita, saudável, linda, maravilhosa. Eu vou preparar você pra ela nascer a partir do 6º mês. E aí começou a correria, né? Porque a pessoa tava de 4 meses. E você não tinha nada? Não tinha nada, não tinha nada. Não existia nada na minha vida para um bebê. Então, eu tinha que me preparar em 2 meses. Mas, ao mesmo tempo que eu queria me preparar, eu tinha lá no fundo um medo. E se acontecer novamente? Mas todas as vezes que eu ia na consulta, que inclusive eu tinha 2 consultas por semana, para ele me acalmar, ele falava pra mim, fica tranquila, Neidinha. Ela vai vir ao mundo perfeita, saudável. Pode ficar tranquila. A gente vai reservar uma UTI neonatal lá em Campo Grande, porque aqui não tem. Se ela vier antes do 9º mês, e vai dar tudo certo. A gente reservou UTI neonatal, bolsa de sangue, pediatra, especialista em criança neonatal, tudo aqui. E lá em Campo Grande também. A gente deixou tudo muito organizado antes do 6º mês. Quando eu fiz 6 meses, ele falou, tá tudo ok. Ela pode vir ao mundo a hora que ela quiser. E aí isso me acalmava, mas tinha uma ansiedade guardada aqui dentro, que eu tinha um medo de acontecer alguma coisa de madrugada, eu tinha um medo de acontecer alguma coisa com o Dr. Rui, ele era assim, frequente nas minhas orações. E aí... Foi muito abençoado, hein, Dr. Rui? Porque quando essa mulher ora... E aí eu cheguei até o cúmulo do absurdo, ele nem sabe, ele vai ficar sabendo disso agora. Eu comprei até um aparelhinho para ouvir o coração dela. E a gente colocava no notebook de madrugada, 2, 3 horas da manhã, a gente estava acordado escutando. A gente não dormia direito para ver se o coração dela estava batendo. Isso era todas as noites, do início ao fim, assim. Isso, o Luiz Felipe também junto com você? Junto comigo. Ele é, assim, graças a Deus, o meu parceiro das loucuras, né? Porque depois de tudo isso que ele sofreu, porque cada vez que eu perdi, ele também sofria. Imagino. Né? E ele e o Denner. E o Denner falava assim pra mim, mamãe, eu estou aqui com você, não fica triste, tá? Eu não vou soltar a sua mão. Ele falava. Então, assim, o Denner, ele foi a minha âncora em todos os momentos. Eu tô aqui me segurando pra não chorar, mas tá difícil, Neidinha. E, assim, quando a Beatriz... Aí, ela escolheu, dia 14 de setembro de 2000... Dia 14 de setembro... Dia 6 de setembro... Ó, tô emocionada, perdão. Calma. Que dia que você nasceu, Beatriz? De 2014. Eu não esqueci, viu, gente? É que realmente deu um... Aí, eu passei mal à tarde. Eu tinha ido no Dr. Rui de manhã. Ele falou que estava tudo bem. Eu fui no auxiliador, reservei as bolsas de sangue.
Fui na médica neonatal, contratei ela. Fui na rua, comprei um berço, que eu não tinha um berço. Você tinha medo de comprar antes e acontecer alguma coisa? Nunca comprei nada. Eu tinha muitas coisas. Tinha ganhado um chá de bebê lindo das minhas amigas. Tinha fralda do teto ao chão. Tinha roupa de infinitos tamanhos, de vestido de gala, de tudo que as minhas amigas podiam mimar. As joinhas, pulseira, corrente, brinco. Perfume da Natura tinha uma infinidade. Daquelas bolsas. Eu sabia da sua luta, da minha luta, da minha vontade, da minha ansiedade, e tava todo mundo sofrendo e esperando junto comigo. Então, assim, acho que eu nunca agradeci tanto a tantas pessoas que não soltaram a minha mão. Desde aquela injeção de alto custo, eu ganhei muitas. Tem uma querida do meu coração que ganhou neném outro dia, que ela saía, assim, à procura da injeção. Porque às vezes não achava na farmácia. Nossa. Então, assim, tem a Dinda da Beatriz que saía pedindo a injeção nos consultórios que ela tinha acesso, que é a Lu. E a querida que foi, assim, lá na época tinha uma secretária da saúde, e ela foi lá e falou pra ela, eu preciso, porque a minha amiga não pode perder esse neném. É a Flávia, né? E ela ganhou um neném outro dia. A Flávia? A Flávia. Então, assim, o Joaquim, não é? É o Joaquim. Outro milagrinho outro também. Milagrinho também. Então, eu orei tanto, por ela, né? Pelo Joaquim. Por isso, porque eu tenho ela, assim, em alta, assim, numa consideração muito alta. E muitas outras pessoas que, assim, eu vou até pecar se eu ficar citando o nome aqui. Porque esquece alguém, né? Porque eu esqueço alguém. Mas foram muitas pessoas que não soltaram a minha mão. E aí veio a Beatriz. E foi muito difícil no dia, porque o Dr. Rui ficou com muito medo. Claro, ele sabia da responsabilidade altíssima dele de trazer essa criança ele garantiu, ao mundo, né? E ele tinha dado uma garantia. Mas ele sabia também do risco que ele estava correndo, que ele poderia perder ou a mãe ou o filho. Até porque eu tomava a Versa e eu tinha tomado naquele dia. E você tem que parar de tomar ela antes para poder ter o filho. Nossa. Porque senão jorra sangue por todos os cantos. E foi o que aconteceu. Ela nasceu às 19h30 e eu só saí do centro cirúrgico às 23h45. Senhor Jesus. E aí o Luiz Felipe lá fora com ela prontinha para levar para Campo Grande com a pediatra, a doutora Gessane, e esperando para ver se eu ia sair, porque eu queria ver e ele queria que eu a visse também, independente do que acontecesse comigo. E eu falei pro Dr. Rui antes de eu entrar no centro cirúrgico, doutor, se for para escolher entre eu e a minha filha, por favor, eu quero que você escolha a minha filha, porque eu já vivi bastante. E o pai da minha filha precisa dela na vida dele. Ai, né? Porque ia ser uma, assim, toda vida, quando falaram para mim sobre o milagre, falaram que a Beatriz ia ser um divisor de águas na vida dele. E foi. Realmente foi um divisor de água nas nossas vidas. Ela é um divisor de águas nas nossas vidas. E na vida de quem passa pela vida dela, porque ela é um amor. E aí, eu saí do centro cirúrgico e eu vi a minha filha ali no corredor, a minha família toda ali no corredor. Com quantos quilos ela nasceu, você lembra? 1,380 kg. Nossa. Cabia menos que uma caixa de sapato. Eu esqueci agora os centímetros, mas eu tenho guardado. Meia palma do seu pai? Isso. Meu Deus, era um nenenzinho, nada. Uma coisica, assim, mas pra mim ela era gigante. A hora que eu olhei, ela era gigante, gorda, linda, saudável, porque aos meus olhos, Deus tinha colocado isso nos meus olhos, que ela era perfeita. E ela era perfeita e saudável. Ela foi pra Campo Grande, ela chegou lá, tinha uma equipe médica esperando, que o Dr. Rui já tinha falado. E chegando lá, essa equipe médica foi fazer exames e a Gessane ficou lá esperando, junto com o meu esposo, e meu esposo ia ficar com ela para que eu fosse depois. E aí disse que quando veio o primeiro resultado dos exames, eles estavam assim meio que de perna bamba lá no corredor, e o médico falou assim, o médico-chefe da equipe falou assim para eles, por que vocês trouxeram essa criança para cá? Aí a Gessane falou, ela é baixo peso, ela é prematura, né? Aí o médico falou, mas ela é perfeita, saudável, o coração dela, eu tenho 58 crianças na UTI neonatal. Ela é a criança mais perfeita que tem entre todas.
Nossa, porque Deus prometeu, ele não ia entregar o milagre pela metade. Não, e eu tinha certeza disso. Eu tinha mais certeza que eu morreria Do que e ela. que ela viveria, do que eu nunca E você estava imaginei. preparada pra isso, Neide? Sim, eu estava preparada e com o coração alegre. Eu acho que aqui tá o sentido de ser mãe. Você entendeu o que você acabou de me falar? Sim. Dar a vida pelo filho? E toda mãe, mãe que é mãe, É. sabe que se for pra escolher entre a vida dela e do filho, por isso que eles nem perguntam pra mãe. É, mas eu falei, né? Porque Porque- houve uma conversa. É porque, assim, entre quando tem que escolher, geralmente se opta pela Sim. vida da mãe. Sim. Porque sabe-se que, se for perguntar pra uma mãe, ela jamais vai preferir a vida dela do filho. Imagina, eu falei pra ele, eu já vivi tudo que eu tinha pra viver, inclusive a sensação de ser mãe, de ter uma criança perfeita, linda, maravilhosa, mexendo na minha barriga e de dar à luz a essa criança. Então, se for pra escolher entre eu e a minha filha, pode escolher minha filha. Eu abençoo você escolher a minha filha, porque o meu marido precisa da minha filha, mais do que de mim. Nossa. Então, aí ele falou pra mim forte. assim, fica tranquila, eu não vou precisar escolher ninguém, porque Deus está conosco, porque ele é de uma fé absurda também. Dr. Rui? Sim. Ele tem uma fé que, assim, a hora que você entra com ele no centro cirúrgico, você entra numa paz que vai dar tudo certo. Eu falo porque eu já fui com ele 2 vezes pro centro cirúrgico. Eu fui para ter ela e 4 anos depois ele fez a esterectomia total em mim. Então, assim, em meio à pandemia, ele me internou e ele fez a cirurgia e eu fiquei sem ninguém, só eu e ele lá. Ele era o único que podia me visitar e foi assim. Então, ele transmite essa segurança, ele transmite essa paz e ele me transmitiu essa certeza que eu seria a mãe da Beatriz, que hoje é o meu milagre. E eu quero, em tempo, falar de uma pessoa que orou por mim por mais de 15 anos para que esse milagre acontecesse. Todos os dias da vida dela, eu tenho certeza que ela orou. Eu sei quem é. Você sabe? Pode falar. A Neidinha do salão. A Neidinha. Ela tinha até a minha foto dentro da Bíblia dela. E Deus falava com ela todas as vezes que acontecia alguma coisa comigo, ela ia em mim e falava: não perca sua fé, porque Deus vai te dar aquilo que você precisa. Então, assim, eu falo que eu sou movida pela fé, pelo milagre e pela esperança que Deus usava outras pessoas para pôr no meu coração. Tanto é que essa menina, nem doente ela fica. De tão, assim, extraordinário que Deus fez na minha vida, sabe, assim? E ela é... Onde ela vai, ela se sobressai, ela é inteligente, ela é amorosa, ela leva alegria para as pessoas, que é exatamente o significado do nome dela. Então, Qual o significado do nome dela? O significado do nome dela é Beatriz, aquela que traz alegria e que faz os outros felizes. Oh, e é verdade. Gente, é que vocês não sei se todo mundo a conhece, mas depois... Não. Ela é exatamente o que você descreveu. Não tem como estar perto da Bia e não se sentir feliz e alegre. E ela trabalha o tempo todo com a Neide lá na Gripe Z. Ela tá o tempo todo te elogiando. Gente, quer dose de autoestima? Fala com a Beatriz. Ela é verdade. maravilhosa. É. Ela é Nossa, assim, não tem como não se apaixonar pela Bia. É impossível. Eu tô falando de coração mesmo, não é porque Eu você sei. é mãe dela, é porque você sabe. Sim, você já sabe conhece quem. ela há tempos, né? Ela já foi sua cliente no salão. É uma Então, assim, ela te doçura. segue, na verdade. É uma sabia? doçura. E assim, eu falo que para todo mundo, assim, que tem um desejo no coração de ser mãe, antes de você querer ser mãe, você tem que ter fé. Você tem que realmente querer gerar aquilo que Deus propôs para uma mãe, que é gerar uma criança, educar uma criança, ser mãe de uma criança e viver para uma criança. Porque Deus não quer que você só tenha um filho e dê para uma outra pessoa cuidar, para uma outra pessoa amar. Não, Deus quer que você tenha um filho e você viva na plenitude esse filho. Sabe? Porque daí você está verdadeiramente assim, fazendo aquilo que Deus inspirou você para fazer. Ser mãe, no sentido total da palavra.
E ser mãe não é uma coisa fácil. Não. Eu falo que eu aprendo todos os dias. Eu e o meu esposo, a gente fala assim, o que seríamos de nós sem a Beatriz? Porque hoje, o meu filho, ele já é um homem, ele já tem vida, e a vida dele é, tipo assim, é totalmente diferente da nossa, né? E então, ele é muito amoroso, porque eu criei ele pra isso. Inclusive temos que falar do Denner. Sim. Que é também uma versão da Beatriz. Sim. Masculino. Ele é um príncipe. Ele é um príncipe, ele é inteligente, ele é amoroso, ele é cuidadoso, sim, ele é lindo, prestativo. Assim, então, Deus te abençoou muito 2 vezes. Sim. Né? Eu falo que Deus foi muito generoso comigo, porque eu tenho 2 bênçãos na minha vida. Eu tenho 2 milagres na minha vida, na verdade. Um que Deus te entregou. Sim, e um que eu gerei e um que é o presente que Deus me deu, assim, porque o Denner, ele é... Sabe aquele menino, assim, que você fala assim, eu não tô ouvindo ele falar isso? Quando você menos espera, ele chega com um negócio e fala assim pra você, eu falo... Olha, você tirou isso, filho? Mãe, eu sei sabendo. Eu sei sabendo. Desde pequenininho ele falava assim, mamãe, eu sei sabendo disso. Mas como você ficou sabendo, filho? Não, mamãe, eu fiquei sabendo porque eu já nasci sabendo isso, ele falava. Então, assim, eu falo que eu aprendi a ser mãe com o Denner. Ele foi, assim, a minha melhor escolha. A minha melhor versão eu dei pra ele, porque às vezes eu falo que eu fui melhor mãe pra ele do que eu sou mãe pra Beatriz, porque ele precisou muito de mim e ele ficou muito... A Beatriz é saudável, o Denner não era saudável. Ele era meio doentinho, mas Deus também operou um milagre na vida dele. Eu testemunhei o milagre. Então temos 2 milagres na sua vida. 2 milagres. Foi assim, ele vai ficar bravo porque eu tô contando, porque ele não gosta que eu conto. Mas ele, assim, ele passou por momentos bastante difíceis que nós achamos que nós íamos perder ele. Mas eu orando, implorando e as pessoas me ajudando. Uma amiga minha que já foi tomar o suco celestial com Deus, ela orava dia e noite por ele, porque ela era apaixonada nele. É uma pessoa que você também conhece, mas que Deus já recolheu. E ela falava pra mim assim, vamos ter fé, porque Deus vai fazer um milagre na vida dele e ele vai sobreviver. E realmente, hoje ele não pega nem gripe mais. Não, ele é lindo. De tão especial assim que ele é. Então eu aprendi a ser uma boa mãe com o Denner. E depois veio a Beatriz pra mim praticar. Mas às vezes eu meio que saio fora da linha com ela, porque ela é, assim, terrível, terrível. Ela tem personalidade, ela tem bom gosto, sim, ela tem atitude, sim, ela não é fácil de controlar, não, o que é uma bênção. Sim. Tem que saber ali, mãe dá mais trabalho pra mãe, sim, mas como é bom ver o filho com essas atitudes, né? Ela é, tanto ela quanto o Denner, eles têm atitude e eles são assim, eles sabem o que eles querem da vida deles. Assim, se você falar, o Denner, foi uma coisa que ficou marcada assim na nossa cabeça, que quando ele tinha 8 anos, ele falou assim, onde a gente falou, o que você quer ser quando crescer, filho? Eu quero ser o primeiro presidente negro do Brasil. Mas hoje ele não gosta de política. Denner, mas nós podemos voltar a estudar isso aí, porque nós também queremos um presidente negro. Mas assim, eu falava tá em tempo. Eu falava pra ele, não, filho, política não. Acho que de tanto que eu falei não, né? Então assim, mas ele tem umas metas aí que ele tá cumprindo na vida dele, sabe? Assim. Empreendedor nato, porque ele é muito empreendedor. Conversei com ele esses dias, tivemos altas ideias sobre e-commerce, inclusive coloca em prática o que nós falamos, hein? Ele fala que ele é tão meu filho que ele gosta de empreender. Não, que tá na veia, no sangue. Ele fala, mamãe, a gente gosta, né, de vender, a gente gosta de conversar. Eu falo, verdade, filho. Já o meu marido, ele é mais introspectivo, assim, né? Ele é a parte do administrativo. E estão todos vocês ali trabalhando junto agora ali na Grifizê. Tá uma família, uma grande família. É uma grande família ali na Grifizê. Mas assim, tá dando certo, né? Graças a Deus. Eu quero que o meu esposo também quer isso. Que o Denner seja o administrativo lá. E eu fique lá. E a Beatriz vai estudar.
porque ela é pequena ainda, mas às vezes ela vende lá. Neide, eu tô te falando que ela vai dar o Lene em você. Dispensar ela, e aí o pessoal da sua forma contratar ela. Eu contrato. Se você falar, eu não quero sua forma, pega a Beatriz na hora. Beatriz, já falei, né? Se a mamãe falar assim, não quero você vendendo. Você só pula, atravessa a rua, tá contratada. E é isso, gente. Essa é a minha história, né? Mas falando da Beatriz, ela foi pra Campo Grande? Sim, ela ficou lá. Quanto tempo ela ficou lá? Ela ficou lá 37 dias, porque daí o médico não aguentava mais ver eu falar, deixa eu ir embora se a minha filha é perfeita e saudável, né? Você tinha toda a certeza do mundo? Toda a certeza do mundo. Principalmente quando eu dei o primeiro mamar pra ela, que ela pegou o peito assim e foi com uma fome, porque só aquela alimentação que eles davam lá no gás. Sim, ela mamou até 1 ano e 2 semanas, que ela também, por vontade própria, falou, mamãe, não quero mais esse tetê aqui, que é do tetê colorido. Tá vendo? Personalidade desde sempre. Aí, eu dei mamar pra ela, e aí depois de, acho que 4 ou 5 dias que nós estávamos lá, eles tiraram ela da neonatal, porque todos os dias a neonatal, não sei se você já viu como funciona, é um sofrimento. Então, eu fiz amizade com as mães lá, né, tudo. E aí, todo dia eu chegava lá, tinha um bercinho vazio. Todo dia eu chegava lá, tinha um bercinho vazio. Aí eu perguntava, teve alta? Aí ia lá no muralzinho, que lá tem um mural enorme. Aí, aqueles que foram curados e aqueles que foram para o céu. E aí, a enfermeira só falava assim, olha o muralzinho, mamãezinha. Aí eu via o neném. Aí eu via o neném no muralzinho, que é o muralzinho dos que foram para o céu, era azul. E os que estavam aqui com a mamãe, branquinho. Então, com muitas estrelinhas, assim, tudo. E aí teve um dia que a gente foi na igreja, lá em Campo Grande, no domingo de manhã, que foi o dia que ela teve a alta. E aí a gente saindo da igreja, o celular do meu esposo tocou, e aí o médico falou, você está com a mãe da Beatriz? Aí ele falou assim, sim, eu sou o pai. A gente no trânsito, assim, aquela loucura lá de Campo Grande, né, que é diferente daqui. Aí ele falou assim, pode falar, eu sou o pai da Beatriz. Não, eu preciso que você traga a mãe da Beatriz aqui no hospital. Aquilo eu já comecei a chorar. Aí meu marido falou pra ele, mas por quê? Você tá longe? Não, tô 2 quadras daí, tô chegando. Aconteceu alguma coisa? Quando chegar aqui a gente conversa, só traz a mãe da Beatriz, por favor. Aí aqueles 2 quarteirão pareceu assim, 380 quilômetros. Era como se eu estivesse em Três Lagoas e tivesse que estar indo para Campo Grande. Quando nós chegamos no hospital, e você tem que, para entrar lá no Natal, você tem que passar naquele filtro, né, e vestir aquela roupa toda, e eu corri na frente assim, vesti aquilo lá, e eu cheguei primeiro que o meu marido. E quando eu olhei no bercinho dela, tava vazio. Nossa. Aquela hora eu caí no chão, assim. Eu falei, Deus levou a minha filha? Eu fiquei de 100 de novo. Por quê, Deus? Aí a médica veio. O que foi, mamãe? Eu falei, o que aconteceu com a minha filha? Eu vim aqui ontem à noite dar uma mamar, ela tava ótima. Aí ela falou assim, mas ela está ótima. Aí eu falei, não, eu sei que se Deus levou ela, ela tá ótima, mas eu quero ela ótima comigo. Aí ela falou pra mim, você não trouxe a roupinha pra ela sair? Aí eu falei, não. Aí a enfermeira veio e falou assim, eu ia dar banho, mas não tinha malinha dela aqui. Aí tava com ela, né, assim, sem a roupinha peladinha. Aí eu falei, não, meu esposo vai buscar então no hotel, né, a roupa. Ela vai ter alta? Vai, mas não pra casa, ela vai pro apartamento com você. Aí a gente vai ficar observando ela, tudo. Aí meu marido correu, foi buscar, né, a malinha dela. Aí era tudo enorme, né, até o recém-nascido era enorme. Aí a enfermeira falou, tem que comprar roupa pra RN, mãezinha, que é pra prematurinho, tal. Ela é prematurinha, né? Então as roupas são de RN, é muito grande, tem que ser, aqui tem uma loja especial. Meu marido falou, mas coloca essa que depois eu vou lá comprar. Aí a gente foi pro quarto e aí a enfermeira falou assim pra gente que era necessário que ela pegasse pelo menos 1 quilo pra ele dar alta, senão ele não ia dar alta. Porque só 1,5 kg ela tinha conseguido. 1,5 kg? Então era muito pouco, ele não ia dar alta, porque era risco, né? Então ele não ia. Mas ela não é perfeita? É. Ela não é saudável? É. Ela é a mais saudável de toda a UTI neonatal. Então, por que eu não posso levar minha filha para casa? Porque é um risco, mãe. Ai, tá bom.
Aí chegamos no quarto, aí Deus e os sinais. Eu não sei vocês, mas eu acredito em sinais. Deus, ele dá sinais o tempo inteiro. Aí veio uma enfermeira maravilhosa, assim, abençoada, e falou assim pra mim, olha, nós vamos dar o peito e a fórmula, mas se você permitir, eu vou trazer um leitinho de casa pra você dar pra ela pegar peso pra você ir embora. Mas tem que ser escondido. Porque se alguém souber, eles caçam o meu diploma. E eu tô vendo a sua agonia pra ir embora. E é muito ruim, né? Porque o seu esposo tem que ficar no hotel, porque ele não pode ficar aqui no apartamento com você. E se vier alguém ficar aqui no quarto, daí ele só pode vir nos horários de visita. E essa pessoa abençoada começou a trazer todos os dias da casa dela um leitinho na chuquinha. Ela ia... Leite materno? Leite de vaca. Meu Deus! A mãe dela fervia o leite 3, 4 vezes, do jeito que ela mandava, né? Que ela era uma enfermeira especialista em crianças prematuras. E aí trazia na chuquinha e mais uma garrafinha térmica. Ela trazia escondido. Antes dela colocar a roupa dela, ela falava que ela não sentia que ela estava errando, porque ela estava fazendo como ser humano e não como enfermeira. Porque primeiro ela passava no meu apartamento, deixava tudo, e depois que ela ia trocar a roupa, ia ser a enfermeira. E eu dava escondido essas chuquinhas para Beatriz. Aí, enfim, aí nos dias que se seguiram, ela foi para 1,780 kg. E aí eu pedi pro médico, por favor, dá alta, ela tá perfeita, ela já pegou, olha, ela já tá gorda, 1,780 kg. Aí ele falou, olha, eu vou dar, mas você vai continuar dando suplemento para ela e dar o peito para ela engordar, e vai com ela de 15 em 15 dias na pediatra. Eu falei, pode ficar tranquilo que eu vou e vai dar tudo certo. E a gente teve alta com 1,780 kg e viemos embora, e aí eu continuei dando leite de vaca e o meu leite para ela, que é o TT colorido que ela falava, e fui aumentando até que ela pegou um peso. Nunca ela foi gordinha igual as outras crianças, mas sempre foi saudável. Acho que durante esse tempo, nesses 9 anos, que esse ano ela faz 10 anos... Olha, que significativo fazer uma entrevista falando em 10 anos. Esse ano como ela fala, é o pré-15 dela. É o pré-15? É o pré-15. 10 anos ela vai fazer esse ano. Pouquíssimas vezes ela ficou doente, assim, mas doente que ela ficou foi assim, uma virosezinha, uma gripinha. Que toda criança, mas que não dura mais que 2, 3 dias. Então, eu falo que Deus, assim... fez tudo completo. Cumpriu a promessa. Cumpriu até então, e eu creio que para sempre, Deus tem estado conosco na vida dela. Tem cuidado, tem protegido, tem guardado, né? Nunca aconteceu nenhum mal com ela, nada, nesses 9 anos que ela tem. E nós somos, assim, agraciados por esse milagre, e eu e meu esposo, a gente fala todos os dias, cada vez que ela apronta alguma, que ela apronta, e não são poucas, a gente fala assim, a gente dá uma dura, coloca de castigo, faz isso, faz aquilo, a educação que pai e mãe tem que dar, né? Mas na sequência, a gente fala, mas também o que seria de nós se não fosse ela? Qual graça teria as nossas vidas se não fossem os nossos filhos? É verdade. Né? Eu vi que você fez um ensaio lindo com eles agora do Dia das Mães. Então, eu gosto muito de fazer, e eu aconselho todo mundo, todas as mães e todos os pais a fazerem, porque eu falo que é criar momentos, criar memórias com os filhos, porque amanhã nós não estaremos mais aqui. Há 5 anos atrás, eu tinha minha mãe, que tinha 97 anos, e Deus achou por bem também recolher ela, que já era o momento dela, né, e viver com Deus. E no último Dia das Mães que eu estive com ela, eu fiz um ensaio, eu e os meus filhos, com a minha mãe. Eu lembro. E foi assim um momento, e a minha mãe não gostava de fotos. E pra ela aí foi um sacrifício, assim. E ficou tão linda, né? Então, nem roupa especial ela não quis pôr. Eu vou com a minha roupa mesmo, que eu tenho. Mãe da Neide, né, gente? É. Toda personalidade. E foi, assim, um momento lindo entre ela, as crianças, que ela era apaixonada nesses netos dela, e comigo. E foi, assim, o que eu guardei da minha mãe. Eu tenho muitos momentos com ela, mas é uma coisa que me acalenta bastante, é eu ter criado aquela memória com ela, sabe? A Vivi e o Paulo, que é onde eu sempre falo, conseguiu até tirar risadas dela, que ela não era muito de muitos sorrisos.
Mas a Vivi, ela é sério? tão especial que ela consegue, sabe, assim, criar um momento de sorriso. Então, ela tem uns sorrisão, assim, nas fotos que a Vivi e o Paulo fez dela, tem uns sorrisos largos, assim, que muitas pessoas nunca tiveram oportunidade de ver da minha mãe naquele dia. Ela teve, assim... 97 anos. 97 Que anos. honra. Que honra, sabe? Que honra ter sido filha dela. Que sabedoria que a minha mãe me passou. Ela foi mãe de 16 filhos. 16 filhos, Neide. E ela, 3 natimortos, né? Que morreram bebês. E 13 ela criou. E ela, assim, criou a gente com muita dificuldade, mas ela sempre foi uma mãe sábia. Sabe assim, aquela mãe que nunca deixou nos faltar nada. Se você pudesse definir sua mãe em um conselho, em alguma coisa que ela te falou, qual seria? Tem alguma coisa que te Sim. lembra? Ela fala assim, isso aqui é a minha mãe. Seja sempre humilde e verdadeira. E tenha fé. Em todos os momentos ela falava assim, podia ser a situação que fosse. Ela falava assim, filha, amanhã é um dia novo. Vai fazer tudo novo, vai ser tudo diferente. A gente amanhã vai ver essa situação com outros olhos. Ela falava. E às vezes também uma coisa que ela falava assim, que eu amava assim dela. Ela falava assim, hoje a gente está vivendo isso. Tá difícil. Mas amanhã Deus pertence. E amanhã Deus pode mudar tudo e pode ser tudo tão diferente, porque nós sempre fomos muito pobres, nós fomos paupérrimos. Imagina uma mulher criar 13 filhos na roça. Nossa. E ela levava gente com ela. Eu fui na roça também, quando eu era pequena. Enrolava pra caramba. Mandava eu apanhar algodão, tomate. Ai, mãe, não quero não. Eu quero ficar na sombra. O sol é terrível. Mas às vezes eu ia lá, né? Dava uma disfarçada. Mas os meus outros irmãos, assim, sempre foram da roça. E ela, em toda, assim, a parte fraca financeira dela, nós sempre andamos calçados, vestidos e nunca nos faltou o que comer. E nunca nos faltou educação e exemplo de mãe boa, mãe esforçada, mãe que ia para cima. Isso é... A minha mãe, ela era empreendedora. Ela fazia farinha de mandioca para vender. Ela fazia biscoito de polvilho para vender, biju, que era o que nós tínhamos, né, na roça. Plantava horta e todo mundo fazia junto com ela, todo mundo trabalhava junto. Ela, desde pequena, ela sempre ensinou pra gente que a gente tinha que trabalhar, se quisesse ter alguma coisa, tinha que trabalhar. E não podia esmorecer, tinha que ser forte, corajoso e não ter medo do amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. Então, assim, ela nunca... Claro, a gente não tinha coisas supérfluas. Nós nunca tivemos. Mas vocês nunca faltaram o básico, essencial. O básico, o essencial, ela nunca permitiu que faltasse. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Assim. E sabedoria. Sabedoria. Ela era uma mulher sábia. A minha mãe era uma mulher sábia. Ela, sim, ela morreu trabalhando. Porque ela não deixou... Com 97 anos. Ela cuidava a Beatriz, porque ela nunca permitiu que eu pagasse uma babá. Ela terminou a vida dela lúcida e... Lúcida. Ela teve um AVC. Por isso que ela morreu. Foi assim, de repente, nem sofreu. Sim, não. Ela ficou 10 dias, né? Mas ela não sabia mais. Ela sabia, mas ela não sabia. Que a gente falava com ela, corria a lágrima do olho. Mas o resto do corpo dela já tinha desligado. Só o coração que ficou batendo por 10 dias. Então, ela nunca permitiu que eu pagasse uma babá para Beatriz. Ela nunca permitiu que eu pagasse para lavar a roupa e passar a roupa de casa, fazer comida, porque eu trabalhava fora. Ela falava, eu faço. Eu que faço, sabe assim? E a gente chegava, tinha pão de queijo, tinha pão caseiro, tinha tudo de maravilhoso que mãe faz, bolo. Ela fazia um bolo nuvem que era dos deuses, assim, sabe? Então, eu sempre vou ver isso. Ela fazia sabão. Então, minha mãe era uma empreendedora. Com certeza. Sabe, assim? Porque eu falo isso, porque a fruta não cai longe do pé. Não. Não é assim. E é isso que tá. A minha mãe também tem uma história bem complicada, bem difícil. Inclusive, mãe, se eu
Ó, eu vou chorar. Se eu sou quem eu sou hoje, as pessoas falam, ai, a Jaque é forte, a Jaque é isso. É porque eu fui criada por uma mulher muito forte. Uma mulher que perdeu a mãe aos 8 anos, cuidou das 2 irmãs da maneira que ela pôde. E minha mãe também nunca teve luxo, mas eu e minhas irmãs sempre andamos que nem princesa. Minha mãe acordava às vezes 4 horas da manhã quando ela morava lá em Santa Catarina. Eu lembro muito disso. Minha mãe também trabalhou na roça com meu pai. Eu lembro muito dessa cena. Minha mãe nunca parou. Minha mãe nunca deixou meu pai fazer sozinha. Minha mãe sempre estava ali. Minha mãe é dona de tudo até hoje. Ela chega mandando em tudo. Essa é a minha mãe. E eu tenho muito dela. E hoje eu falo assim, quando às vezes eu olho pra minha mãe, eu falo alguma coisa, eu falo, nossa, mãe, como eu sou parecida com você. E eu não percebo, mas eu sou a cópia da minha mãe. Então, os meus irmãos hoje, que a gente perdeu a nossa mãe, e eu tenho alguns... Eu sou a caçula, e antes de mim eram só homens. E tem a minha irmã, que é a caçula dos que eram antes de mim, né? E que é assim... Ela é minha irmã... A minha irmã, né? A minha irmã que era minha mãe, assim. E então os meus irmãos falam assim que eu sou muito parecida com a minha mãe. Que eu falo como ela, que eu ajo como ela, que eu faço as comidas igual a ela. Então eles falam assim que o jeito de andar é o jeito de andar dela. Mas eu vejo a minha irmã mais velha, muito parecida, não essa uma que é a minha irmã mais velha que vai fazer 80 anos agora, dia 30 de maio, eu vejo a minha irmã como a minha mãe. Sabe? Ela foi a minha irmã, ela vai fazer 80 anos, dia 30. Irmã. É irmã, isso. E ela é assim, muito batalhadora. Ela criou os filhos dela, ela sempre trabalhou na roça, ela gosta da roça. E ela, assim... E ela é... Sabe aquela mulher de 80 anos que você fala, será que ela tem 80? Parece que ela tem 40. Muito assim, pra cima, ela dança, ela canta, ela faz 1000 coisas. Eu falo que ela é vaidosa, sabe? Assim, tudo que eu não sou, ela é. A minha mãe era vaidosa, eu não sou vaidosa. Como? Não, eu não sou. Linda, ama moda, sabe tudo de moda. Então, aprendo muito com a Neide. Mas eu não sou vaidosa. Muito. E a minha mãe era vaidosa de passar batom, eu não gosto de batom. E a minha mãe amava um batom e a minha irmã também, sabe? Eu e a minha irmã, a outra minha irmã, que eu falo que é a minha irmã, assim. Então a gente é menos, assim. Mas essa minha irmã, ela é muito especial, assim, muito vaidosa. Eu acho ela muito parecida com a minha mãe. Os meus irmãos acham que eu sou igual à minha mãe. Inclusive, domingo, meu irmão falou pra mim, assim, ele tava almoçando em casa, ele falou assim, eu fiz frango caipira. Ele falou, igual. Idêntico, perfeito, igualzinho da minha mãe. Eu falei, que bom que você tem essa lembrança, Neide, né? Com quantos anos você foi mãe? Então, eu fui mãe do Denner. Eu fui mãe do Denner com 32 anos. Bem nova, né? Eu fui. Mas mãe da Beatriz, eu fui mãe com 47 anos. 47? De forma natural, inclusive. De forma natural. Eu engravidei, assim, em um momento que eu falo que eu e meu esposo, a gente estávamos no melhor momento, assim, do nosso casamento, porque a gente tinha passado já muitos altos e baixos, né, como todo relacionamento, assim, não que, assim, a gente vivesse mal, mas diante de tantas perdas, tudo, então, isso tem aquele desgaste, tudo, né, e aí a gente estava vivendo, assim, a gente tinha pensado seriamente de que ele ia se aposentar, e aí ele falava assim, eu vou comprar um motorhome e a gente vai viajar. Eu já tinha até concordado com ele, sabe? Aí, então eu falo assim, que a gente estava num momento muito maravilhoso do nosso relacionamento. E aí veio a Beatriz, né? Cadê a Beatriz? E aí não teve mais motorhome. A gente trocou a Beatriz pelo motorhome pela Beatriz. A princesa pelo motorhome? Vamos, vem. Faça presença aqui, Beatriz, por favor. Olha, esse é o milagrinho. Pode sentar no colo da mamãe. Esse é o milagre, Pode sentar aí no colo da mamãe? E como que foi? O que você achou dessa história aqui? Escutando o seu milagre. Qual é a história que você tem pra nos contar desse milagre? Você se sente? Eu achei muito interessante. Muito interessante? E como é saber que você é um milagre?
É muito bom. É muito bom? Muito bom. Você tá no Jaque Pode? Ela é fã do Jaque Pode, viu? O que você falou quando você ficou sabendo que você vinha pra cá? Eu dei um grito e pulei. Ela é super fã do Jaque Pode. A Neide tá aqui hoje, foi uma preparação de Deus. Tô até com a pulseira que ela me deu. Você lembra que você me falou? Sim. É um Pai Nosso que tá aqui. Essa pulseira, ela que me deu faz algum tempo. E esse presentinho aqui também foi ela que me deu. No dia que a gente inaugurou a loja, coisas boas acontecem aqui. E eu falei que vai agora estar aqui no Pode também, porque coisas boas acontecem aqui. Com toda certeza. Eu acho que você é inspiração para muitas mães, muitas mulheres, né? E esse seu empreendimento do Jaque Pode, eu acho que deu voz a muitas mulheres que estavam caladas, há muitas situações esquecidas, adormecidas no coração de muitas pessoas. E muitas pessoas que te seguem e que veem o Jaque Pode, eu acredito que já mudaram as suas posturas, mudaram a maneira de pensar, de falar, de agir. E eu acredito, inclusive, que você, com o Jaque Pode, você já salvou muitas mulheres de situações ruins. Inclusive, a sua história, eu acredito que já salvou centenas, milhares de mulheres daquilo ruim que elas viviam. Então, assim como você, que é uma inspiração para mim e para muitas mulheres, eu também quero ser uma inspiração para aquelas mulheres que querem ser mães. Eu quero falar para vocês que esse é o meu milagre. E eu falo uma coisa: se vocês têm fé, não desistam. Coloca tudo nos pés de Deus, no altar do Senhor, e fala: Senhor, faça como o Senhor fez na vida da Neide, porque eu também quero, eu também preciso e eu também mereço. Porque toda mulher precisa saber o que é gerar um milagre. Prazer, milagre. Hã? Prazer, milagre. Prazer, milagre. Ah, meu Deus, Bia. Tinha que ser você, prazer, milagre. Olha, Neide, eu só tenho que agradecer. É uma história... Milagre, pode sentar ali pra nós aparecer um pouquinho mais a mamãe, que agora se tampou a mamãe. O milagre cresceu, né? Cresceu. O milagre cresceu, inclusive. Pra quem era um cisco. Pra quem nasceu com quanto? 1 quilo? 1,3 kg acho que é 1,320 kg, me parece. Cresceu o milagre. E, olha, eu só tenho que agradecer. Você sabe que isso aqui foi preparação de Deus, completamente. Eu acredito. Eu acho que Deus não faz nada... Deus faz tudo certinho. Sim. É a gente que às vezes não entende o que Deus está falando pra gente. Sim. Deus faz tudo da maneira dele, para ele, porque é tudo pra honra e glória dele. Sim. Hoje quando você olha na Beatriz, quem que você lembra? De Deus. O tempo inteiro Deus. Eu olho pra ela, eu sei que ela é minha filha. Eu sei que eu tenho uma responsabilidade imensa com ela, porque não só com ela, mas com Deus, para Deus, porque Ele não deu para eu criar de qualquer jeito, porque é a semelhança dele, é o milagre dele, e eu tenho que honrar esse milagre. Então, cada vez que eu olho para ela, Ele me lembra: eu fiz na sua vida, honre Ele. Então, eu tenho que honrar esse milagre todos os dias da minha vida, enquanto eu respirar. E você também não se sente e fala assim: caramba, eu fui escolhida por Deus para gerar um milagre? Você tem essa sensação? Sim, eu tenho essa sensação. Porque às vezes fala assim: nossa, mas que coisa, por que a pessoa se acha de achar que Deus escolheu ela para gerar um milagre? Eu me acho mesmo que fui escolhida e eu não me acho. Eu tenho certeza que eu fui escolhida para gerar um milagre. Por quê? Porque Deus viu a minha dor. Deus viu todas as noites que eu orei. Deus viu todas as lágrimas que caíram dos meus olhos e viu todo o meu sofrimento de uma vida inteira. E Ele sabia o quanto eu precisava, porque eu estava afundada em uma amargura, numa desesperança, numa falta de fé. E Deus não criou a gente para isso. Deus não permitiu que a gente viesse ao mundo para ser desesperançado, para não ter fé, para não acreditar num amanhã melhor. Então, eu acredito em um amanhã melhor, eu acredito nos milagres de Deus, eu acredito nos sinais de Deus, e eu acredito que Deus fez na minha vida, faz na sua vida,
Faz na vida de qualquer pessoa que tiver fé e que crê realmente em Deus. Você entendeu? E Deus, ele fez isso pra mim, não porque eu sou melhor do que você, sou melhor do que qualquer outra pessoa, não. É porque ele achou graça em mim. É porque ele teve misericórdia das minhas orações. Porque ele viu que eu era uma perdida. E eu estava me achando nele. E como é que eu estava me achando nele? Buscando ele sem cessar, para que ele desse uma coisa que muitas pessoas têm naturalmente. Eu não conseguia naturalmente. Eu só consegui porque Deus foi Deus na minha vida. Senão eu não teria conseguido gerar essa criança. Eu já tinha prova disso. E ele só permitiu também quando eu me entreguei para ele e falei: Deus, faça a sua vontade na nossa vida e na nossa casa. A nossa casa é sua, a nossa vida é sua, então é o Senhor que vai fazer. Se for da sua vontade, eu estou pronta. E realmente, quando ele usou pessoas para falar comigo, ele falou: este é o seu momento, você está pronta, é agora. Esse é o momento da sua vida que você vai ter aquilo que você tem me pedido em oração por anos e anos. Não foram poucos anos de oração, foram muitos anos de oração, sabe? Então, assim, Deus é assim, ele é extraordinário. Ele é assim, se você buscar, você acha. Você acha. Em todo o tempo que... E em todas as coisas. Em todas as coisas. Em todas as situações da sua vida. Se você buscar, já falei isso pra você, inclusive. Já conversei com você sobre isso. Se você colocar nas mãos de Deus, seja qual for a situação, ele resolve ela pra você. Neide, eu falo... A gente tá falando do milagre da gestação. Para mim, o que aconteceu na minha vida agora há pouco é um milagre. Eu acho que Deus faz milagre todos os dias. É nós que não enxergamos os milagres de Deus. Sim, com certeza. Às vezes Deus precisa de um milagre desse tamanho, nessa magnitude, de anos de oração, que uma mulher aos 47 anos vai ter uma gestação e ter uma filha perfeita. Que hoje em dia existem... Para melhorar a nossa fé. E hoje em dia também, você vê, eu tinha todas as possibilidades de ter uma criança especial, porque o meu esposo, ele tem 64 anos também. Nós dois não éramos mais jovens. Então, os cromossomos estão aí, né? Eles gritam, né? E Deus separou os melhores, né? Assim, os certinhos, para que esse milagre fosse gerado de uma forma que o nome dele não fosse envergonhado, porque ele tinha prometido que eu seria mãe do meu ventre, que ele abriria a minha madre e que eu ia ser uma mãe de uma criança perfeita e saudável. Basta que eu tivesse fé, cresce e aguardasse que ia chegar a minha vez. E chegou a sua vez. Chegou a minha vez. Estamos aqui testemunhando esse milagre. Eu testemunho, assim, com muita alegria mesmo, assim, sabe, Jaque? É o extraordinário de Deus na minha vida. Ai, que delícia, que delícia. Neide, eu só posso te agradecer. Imagina. Que honra poder contar esse milagre aqui para mais pessoas, para que mais pessoas tenham fé. Eu acho que tudo que Deus faz na nossa vida não é para nós, é para que possamos honrar o nome dele. E esse esse podcast, não é de uma forma, não nasceu do acaso. Foi para honrar o nome dele. E será honrado todos os dias com histórias tão lindas quanto a da Neide. Neide, deixa suas considerações finais aqui para todo mundo que está em casa assistindo. Eu quero agradecer primeiro a você, né, por esse convite. Nunca imaginei que você ia me convidar para um pod. Também nunca imaginei isso, porque acho que eu não ia me sentir muito à vontade, mas foi tão assim que acabou. Foi, vamos. Aí eu não saberia falar não para você também, né? E eu quero agradecer a Deus, primeiro, assim, soberanamente a Deus, em primeiro lugar, ao meu esposo, ao meu filho, à minha filha, à minha família, à minha mãe, que me gerou, que me cuidou, que me educou e que me fez ser a mulher forte que eu sou hoje. Eu agradeço, acima de tudo, a Deus e a minha mãe, que fez eu ser essa mulher forte que eu sou hoje. Olha, eu só tenho que agradecer. A gente vai encerrar mais um Já Que Pode, dessa segunda temporada, que vai vir mais linda, com histórias emocionantes como essa. Assim, é uma honra ser uma contadora não, ouvinte.
e eu transmito as histórias para vocês. É uma honra estar aqui com mulheres tão incríveis, mulheres empreendedoras, mulheres que têm histórias para contar. E essa é a primeira história dessa temporada. E não podia ser uma história menos milagrosa, menos de mãe do que essa e tão especial para o Dia das Mães. Estou aqui com a Neide, vou encerrar aqui com ela. E tenho que falar também dos nossos patrocinadores, né, Neide? Lógico. Porque para esse Pode Estar no Ar foi assim, a minha irmã, Andressa Pérez, falou assim, você não... Porque eu já estava desanimando, gente, vou ser bem sincera. Falei, gente, é difícil, o patrocínio em Três Lagoas é difícil e tudo tem custo. Nada, tudo tem custo na vida, né? E eu tava numa fase assim tão triste, eu falei, ai, Dessa, acho que eu não vou mais fazer o Pode. Ela pegou em mim e falou assim, você vai sim, que dia que você vai fazer e faz logo. Aí eu falei, vamos aproveitar então o Dia das Mães, depois uma puxada de orelha dessa da irmã, né, da irmã mais nova, da irmã caçula, né, Deus preparou essa menina também na minha vida pra, vamos já aqui no caminho. Então, depois dessa puxada de orelha, ela pegou e falou, vamos fazer. E eu falei, vou fazer e tô aqui. Então, tô aqui com o maior orgulho. Vou voltar agora assiduamente todas as quartas-feiras, tá? A gente vai ver o que a gente vai fazer. Tô vendo ainda o dia que a gente vai fazer. Esse vai sair na sexta-feira. A gente tá vendo o horário, às 19h30. Porque é uma edição especial de volta nessa temporada. Talvez, se ficar bom, às sextas-feiras a gente vai deixar sextas e gravar as quartas-feiras. Mas é uma retomada que vai ser assim... para atingir mais mulheres, levar informação, levar testemunho, levar fé, levar coisa boa, levar moda, levar empreendedorismo, levar assuntos femininos, porque é disso que é feito, Já Que Pode. E Já Que Pode nós vamos falar sempre. E aqui estão os nossos patrocinadores. Vamos lá, eu tenho que falar. Inclusive, hoje eu tô de sua forma, né? Pra quem não sabe, a gente voltou com a loja, mas vamos começar aqui. Ele tá aqui, ó. Eu falo uma coisa, ele já colocou a outra. Fala assim, você tá entrando no time errado. Calma aí que eu vou voltar no time certo. Chiquinho Sorvetes, da minha irmã maravilhosa, Andressa Pérez e Diego Faria, inclusive, vão vir com uma loja nova. Vão orando aí também, tá? Já que esse canal aqui é um canal de bênção, vamos mandar bênção para eles para que faça a reforma o mais breve possível. Estamos orando porque vai vir uma loja lindíssima, maior do que vocês imaginam, cheia de coisas maravilhosas. Então, sim, vamos todo mundo mandar energia boa, porque o Chiquinho e nós merecemos um Chiquinho novo, né? Então, Chiquinho Sorvetes, loja na Paranaíba e loja no shopping. Então, você pode comprar nos dois lugares. Temos também a Destaque Celulares, minha amiga a Karina Machado. Você precisou consertar celular? É lá que você vai. Você precisou de capinha, garrafas. A Destaque, ela tem uma gama de produtos de presentes também. Então não é só celular, películas e tal. Tem tudo que você precisa. Destaque Celulares, faz o seu concerto lá na Destaque Celulares com a minha amiga Karina Machado. As meninas lá são ótimas. Sua forma, agora sim, no time certo, né? Vesti muito grifizê aqui, né, Neide? Tem que fazer um agradecimento especial. E olha que bacana, é a minha parceira de profissão. E pra vocês em casa entenderem, nós não somos concorrentes, nós somos amigas de profissão, parceiras. Vou lá, tomo café. Ela vai tomar café comigo também. Me deu um presente no dia da inauguração. Estamos, sim, felizes. É só atravessar a esquina, a rua. Né? Atravessou a rua toda, a Neide está comigo. Pronto. Então, estou de sua forma hoje. Quem foi lá nos stories, estou lá toda bonitona de risca de giz, uma camisa branca. São detalhes da sua forma. Sua forma veste o quê? Mid-size e plus size. O que é mid-size? É o tamanho médio. 42, 44, 46. Plus size. 48, 50 e daí em diante. Trabalhamos até a numeração 72. Basta que você faça pedido. Como não temos muitos tamanhos nessa magnitude tão grande, se você for lá não tiver encontrado na cidade, vai lá que a Jaque sabe onde encontrar até o tamanho 72. Vivi Floricultura, tá entrando comigo hoje, parceira nova. Vivi, olha, tá com 2 lojas, né? Uma de frente pro cemitério ali, né? Que vai ficar a parte mais de coroas. E a Vivi Floricultura, que é do outro lado da rua, que vai ficar a parte de presentes. Então, você quer presentear com a Vivi, é só entrar em contato. Vivi Floricultura, que é uma graça maravilhosa, uma loja toda rosa. Você que gosta de rosa, é lá que você vai encontrar. Rosa no sentido da palavra, viu? Pra presentear e a loja rosa mesmo. E vamos encerrar aqui mais um Já Que Pode. Olha, que bênção que foi esse Já Que Pode. Te espero nesse mesmo canal, toda quarta-feira às 19h30. Se inscreve no canal, deixa seu like, siga, envia esse testemunho para aquela amiga sua que está tentando aí há tanto tempo.
o milagre vai chegar. Se Deus prometeu, Deus não é homem para que não cumpra. Então, vai cumprir na sua vida. Fico muito feliz, Neide. Muito feliz ao nosso milagrinho que veio aqui hoje participar também. A todo mundo, muito obrigado. E até o próximo, Já Que Pode.